Olá a todos, bem-vindos ao nosso quinto vídeo da nossa série de aplicações. Hoje vamos falar sobre as funções sobrejetivas, ok? Então, um novo tipo de aplicação, de função, como no vídeo passado de funções injectivas, ok? Então, eu vou definir o que que é ela, vou dar condições de existência, vou dar um exemplo e vou explicar vou provar alguns teoremas para vocês sobre esse tipo de função, ok? O que que seria uma função sobrejetiva, né? Então, se a gente considerar, como a gente sempre considera, uma aplicação f de E em F, né? Se a gente fala que F é subjetiva, isso quer dizer, né? Então F é subjetivo se e somente se, todo elemento, então todo elemento de F possui, no mínimo, no caso, ou seria melhor, pelo menos, né? Pelo menos, no mínimo também funciona, pelo menos um elemento, ok? Então, ao contrário da função injectiva, que dizia que todo elemento de F possui no máximo um elemento, então ele pode possuir zero ou um elementos, aqui, um elemento no caso, nesse caso ele tem que ter no mínimo um, né? Então, pelo menos um, ou dois, ou três, e etc. Então, se a gente fizer um desenho aqui, se a gente considerar A, B, C, D, e aqui um, dois, três, quatro, temos que, por exemplo, A se envia em 1, B se envia em 2, C se envia em 2 também, D se envia em 3, e aqui faltaria é, um elemento, então E se envia em 4, por exemplo. Ok? Então vocês veem que se aqui temos F e aqui temos E, todo elemento de F possui pelo menos um elemento, um antecedente no caso. E vocês veem aqui que 2 possui dois antecedentes. Então não tem um máximo, né? Mas tem que ter pelo menos um. Né? A gente tem que cobrir todo o F. Para dar um exemplo para vocês de função, eu vou considerar a aplicação que eu gosto bastante nessa série, que é a aplicação de R em R, que x associa x ao quadrado. Essa função aqui não é sobrejetiva, ok? Como ela não é injectiva, ela também não é sobrejetiva. Por quê? Porque a gente consegue achar, então aqui a gente consegue falar que existe um B que pertence a R, né? Que não possui antecedentes. Então, por exemplo, se a gente falar b igual a menos 9, a gente sabe que não existe, né? Então não existe nenhum x tal que x ao quadrado seja estritamente inferior a zero. Ok? Então a gente pode ver isso num gráfico, né? Que o conjunto imagem aqui, então f de x e x, temos a parábola aqui, né? Temos que todos esses elementos aqui, todo esse conjunto imagem negativo não existe, né? Quer dizer, não pode existir, porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado é negativo no conjunto dos reais, tá? Então, isso prova que x ao quadrado não é subjetiva. Já se a gente fizer a restrição disso, então no caso considerar a aplicação de R+, em R+, já agora, então seria essa função aqui, no caso, sem considerar esse braço aqui da parábola, né, porque a gente está restringindo a R+, teremos que a função é subjetiva, né, porque a gente não consegue achar nenhum B tal que a propriedade não seja verdadeira. Agora eu vou dar as condições necessárias e suficientes para uma função ser subjetiva, então lembre-se que esses 4 pontos são equivalências entre si. Ok? Então eu vou mostrar elas de novo por equivalência cíclica, né? Então vou mostrar que um implica outro, que implica outro, e no final a gente vai formar um ciclo que, né, acaba criando uma equivalência entre todas, né? Então temos o primeiro ponto que é f é subjetiva, então isso a gente estipula, né? A gente diz que f é subjetiva. O segundo ponto é a definição, então a gente diz que o cardinal dos antecedentes é superior ou igual a 1, seria na nossa frase o pelo menos possui um elemento, né? O terceiro ponto, que é o ponto que a gente usa mais frequentemente para provar que uma função é subjetiva, é que para todo f pertencente ao conjunto de chegada, né, o contradomínio, vamos dizer, existe um x que pertence a E, tal que f de x igual a y. Né? E o quarto ponto é que o conjunto imagem de f tem que cobrir todo o f. Ok? Para provar o primeiro ponto que implica o ponto 4, isso é basicamente a definição. A gente sabe que f é subjetiva se somente se cada elemento de f é imagem de pelo menos um elemento de E, né? Ou seja, a gente diz que f cobre grande F, como eu disse no começo do vídeo. Então, por definição, temos que o conjunto imagem de f é igual a todo f. Né? Já que todos os elementos de f possuem
pelo menos um elemento, então a gente tem que o conjunto imagem tem que formar todo o conjunto de chegada. Agora, mostrando o ponto 4 que implica o ponto 3, ou seja, que a imagem de f igual a f igual, implica essa propriedade aqui. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou escrever o que significa o conjunto imagem, caso vocês não lembrem. Então, o conjunto imagem de f igual ao conjunto tal que x, no caso, dos f de x, tal que x pertence a e. Ok? Essa é a definição do conjunto imagem de f. Né? E se a gente considerar o conjunto imagem de f que é igual a f, né, isso já diretamente implica que para todo y que pertence a f, existe um x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Né? Porque já que o conjunto imagem é todo f, então todos os elementos de f possuem pelo menos um antecedente, tal que essa propriedade seja verdade. Então é uma implicação muito simples, a gente só parte da definição normal. Já o ponto 4 vai ser um pouquinho mais. Vai ser bem simples, vai ser um pouquinho mais técnico comparado às duas últimas. Né? Então, o ponto 4 a gente quer implicar que 3 implica 2, ou seja, que temos essa propriedade que implica que a cardinalidade dos antecedentes é superior ou igual a 1. Ok? Para fazer isso, eu vou explicar primeiro o que é os antecedentes de novo, né? Caso vocês não lembram. Então, f de menos 1 de y seria o quê? É o conjunto o quê? É o conjunto do x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Bem simples, né? Caso vocês não lembrem, vê o vídeo de antecedentes, episódio 3. Ok? E agora eu vou partir da definição do 3. Né? Então seria, se para todo y que pertence a f existe um x que pertence a e, tal que f de x igual a y, né? Então isso significa o quê? Que para cada y, então para cada y, f de menos 1, então o conjunto dos antecedentes, contém pelo menos um elemento, né? Porque se é para todo y, né? Então cada y contém pelo menos um elemento, porque a gente está considerando uma propriedade global para todos os y que pertencem a f, né? Então a gente já pode diretamente dizer que para todo y pertencendo a f, temos a cardinalidade de f de menos 1 de y, que é superior ou igual a 1. Porque já que, se a gente partir dessa definição, a gente já sabe diretamente que ele contém pelo menos um elemento, né? Então a cardinalidade vai ser superior ou igual a 1, né? Então, pelo menos não pode ser negativo, não pode ser inferior a 1, né? A gente não está falando de função injectiva. Então, propriedade bem simples também de demonstrar. Mais simples que a última propriedade é essa daqui, porque é basicamente a mesma coisa. A gente vai partir do ponto que a cardinalidade da imagem dos antecedentes, no caso, de y é superior ou igual a 1. Então, isso já por definição implica que para cada y que pertence a f, existe pelo menos um x que pertence a e, tal que essa propriedade é verdade. Né? Já que a cardinalidade é superior ou igual a 1, então, no mínimo, um elemento existe. Né? Então, isso já demonstra facilmente a implicação desses dois pontos. Agora, então, no exercício que a gente vai finalmente começar a utilizar a propriedade de uma função ser subjetiva, né? É, é a demonstração desse teorema que é bem parecido com a função injectiva do último vídeo, que é que se f e g são subjetivas, então f e g sendo duas aplicações de e em f e de f em g, a composição de f por g também é subjetiva. Né? Para demonstrar isso, eu vou já explicar, eu já vou definir o que quer dizer que f e g são subjetivas. Né? Então, isso quer dizer, por exemplo, para todo z que pertence a g, então esse espaço de chegada aqui, existe um y que pertence a f, tal que g de y igual a z. Essa é a definição de sobrejetividade de g. Vou fazer a mesma coisa para f. Para todo y que pertence a f, existe um x que pertence a e, tal que f de x igual a y. Essa é a subjetividade de f. Vocês veem que os espaços mudam porque são duas aplicações que vão para espaços diferentes. E vocês veem que o y aqui é o mesmo, né? Porque a gente
tem um espaço em comum, né? F vai de E em F, G sai de F e vai em G, ok? Então, com isso, se a gente considerar x que pertence a E, temos que f de x igual a y e g de z, no caso g de z não, g de y que igual a z. Né? A gente tem isso por definição, né, da sobrejetividade. Né? E agora se a gente fazer a composição, então temos a composta de f por g de x igual a g de f de x, que igual a g de y, e g de y igual a z, ok? Por definição. Isso já demonstra o nosso teorema. Por quê? Porque a gente demonstrou exatamente isso. Que quando a gente faz a composta, a gente tem que ela é igual a z. Então temos que g de f de x igual a z, então seria basicamente para todo z que pertence a g, existe um f de x que pertence a f, tal que g de f de x igual a z. A gente demonstrou isso. Isso demonstra a sobrejetividade da composição. Agora a última demonstração do vídeo, então um vídeo bem curto até, comparado aos últimos. Eu vou falar de novo da, entre aspas, decomposta. Corrigindo um pouquinho o que eu falei no último vídeo, eu disse que não existe decomposição em matemática, existe decomposição em matemática, mas não quando a gente fala de funções. Tá? A gente não fala decompor uma função, né? A gente fala decompor um vetor, decompor uma base, etc. Mas isso são outras áreas, não estou falando disso agora. É por isso que eu falo entre aspas de decomposta, porque não existe a regra de decomposição de funções, né? Tem a regra de composições, ok? Então, corrigindo esse pequeno mal-entendido, eu vou demonstrar uma propriedade parecida com o último vídeo, mas diferentemente, né? Ano passado não. O último vídeo eu falei que a composta de F por G é injectiva, então F é também injectiva. Nesse caso muda, né? Se a composta de F por G é sobrejetiva, nesse caso G é sobrejetiva, ok? Para demonstrar isso, eu vou partir da definição da composta ser sobrejetiva. Então, o que eu falei no último ponto, para todo Z que pertence a G, existe um X que pertença a E, tal que a composta de X igual a Z, ok? Isso implica o quê? Que G de F de X igual a Z, ok? A gente vai agora botar um Y que igual a F de X. Eu posso, é minha hipótese. Y igual a F de X. Isso implica o quê? Isso implica que y pertence a f, né? E g de y igual a z. Isso vem daqui, desse ponto aqui, né? Isso implica o quê, então? Isso vai implicar que para todo z que pertence a g, existe um y, que seria o nosso f de x, que pertence a f, tal que g de y igual a z. Então, simplesmente eu demonstrei que G é subjetiva, só colocando uma boa escolha de função aqui. Falei, y igual a f de x, porque eu posso fazer isso, né? Sendo que y pertence a f, porque tem que pensar que é uma composta de duas funções, sendo que g vai de f em g. Isso finaliza o vídeo de hoje. Um vídeo bem simples de sobrejetividade. As funções injectivas e sobjetivas são muito importantes para o próximo vídeo, que vai ser sobre as funções bijectivas. Esse vídeo vai ser bem importante. Então, muito obrigado por ter assistido.